Olá pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício de conversão de unidades envolvendo temperatura. Tá? Um trocador de calor é um dispositivo que tem a finalidade de transferir calor de um fluido quente para um outro que seria um fluido frio, sem que necessariamente esses fluidos entrem em contato. Seja o trocador de calor ilustrado a seguir. Expresse as variações de temperatura dos dois fluidos nas escalas Kelvin, Rankine e graus Celsius. Antes da gente começar a fazer as contas, vamos tentar entender como é que funciona aqui esse equipamento. Primeiro vocês observam que eu tenho um fluido vermelho, que seria o fluido quente, e eu tenho um fluido azul, que seria o fluido frio. Tá? Por que esse fluido em vermelho seria o fluido quente? Porque se eu olhar para a temperatura de entrada dele, é maior do que a temperatura de entrada do fluido em azul. E por definição, esse aqui seria o fluido quente. Tá? Uma coisa que é importante a gente observar aqui é que eu tenho duas tubulações pelas quais os fluidos vão passar. Essa tubulação interna aqui vai passar apenas o fluido quente e a tubulação de fora passaria apenas o fluido frio. Ou seja, esses fluidos eles não vão se misturar. O que pode acontecer aí seria uma transferência de calor entre os dois fluidos. Como o fluido quente ele vai estar sempre numa temperatura maior ao longo de todo esse comprimento aqui do equipamento, o calor vai ser sempre transferido de dentro para fora. Tá? E aí, como resultado dessa transferência de calor, um fluido que entra a 300 vai sair na temperatura um pouco menor, e o fluido que entrava a 100 vai sair na temperatura um pouco maior. Certo? Uma coisa interessante da gente comentar aqui é que não necessariamente o delta de temperatura do fluido quente, que foi aqui um delta de menos 100 graus Fahrenheit, né, seria o final menos o inicial, vai ser igual ao delta de temperatura do fluido frio, né, que esse aqui variou 50. Tá? Vocês vão aprender mais na frente, mas o que está influenciando aí esse delta de temperatura seria a capacidade calorífica do fluido, também a vazão máxima dele, certo? Mas isso aqui não vem ao caso. O nosso interesse aqui é converter esses deltas de temperatura do fluido em vermelho e azul para as escalas que ele está pedindo. Tá? Então, como eu estou falando de intervalo de temperatura, eu vou ter que resolver esse exercício utilizando algum desses fatores de conversão, porque esses são os fatores para converter intervalo. Tá? A gente não poderia resolver esse exercício aqui utilizando os fatores de conversão para valores pontuais, pelo menos não diretamente, certo? Daria um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teria que converter cada temperatura pontual individualmente, depois a gente teria que fazer o delta. Aqui a gente já tem um resultado mais direto. Vamos começar aqui com o fluido quente. Tá? Na escala de grau Fahrenheit, o delta do fluido quente seria de 200 menos 300, né? Que seria menos 100 graus Fahrenheit. Então, se eu quiser passar isso aqui para qualquer outra escala, por exemplo, Rankine, eu tenho que procurar aqui qual é a equação que vai me relacionar delta de Fahrenheit com delta de Rankine. Se você olhar bem, seria essa primeira equação. Então, delta de temperatura desse fluido aí em Rankine ficaria. Eu vou começar com esse valor de menos 100 para fazer minha conversão. Sabendo que isso aqui é um delta, eu vou ter que multiplicar por algum fator de conversão que tenha a unidade delta de Rankine por delta Fahrenheit. Tá? Ou seja, eu vou cancelar isso aqui com isso aqui e o meu resultado final vai estar em Rankine. Né? Se vocês olharem para a fórmula, a proporção aqui é de 1 para 1. Tá? Então, esse resultado também vai me dar menos 100 Rankine. Se eu quiser passar aqui, por exemplo, esse menos 100 graus Fahrenheit para graus Celsius, eu vou ter que procurar aqui nessas fórmulas qual que seria o fator de conversão delta de Fahrenheit para delta de Celsius. Você consegue observar que seria essa equação aqui. Tá? Então, o delta de temperatura desse fluido em graus Celsius seria menos 100, que seria o valor inicial em Fahrenheit, vezes o fator de conversão, e aqui esse fator de conversão, eu não posso colocar 1,8 aqui em cima, dividido por 1, eu tenho que considerar que isso aqui vai ter que ter unidade de delta de graus Celsius por delta de Fahrenheit, ou seja, aqui eu coloco 1 por 1,8, porque assim eu vou conseguir cancelar isso aqui com isso aqui. Tá? Se eu multiplicasse menos 100 por 1,8, a minha resposta estaria errada. O valor numérico estaria errado porque eu teria inconsistência de unidade. Certo? Se você fizer essa conta aqui, você obtém aproximadamente menos 55,5 graus Celsius. Tá? Por fim, se a gente quer passar isso aqui para Kelvin, a gente pode começar com esse valor em menos 100 graus Fahrenheit, mas se você observar um delta de graus Celsius, exatamente um delta de Kelvin, ou seja, se eu começo aqui com esse valor de menos 55, eu tenho um delta de Kelvin, um delta de graus Celsius. Né? Isso aqui cancela com isso aqui, sabendo que eu estou falando de delta, e aí o meu resultado seria exatamente
menos 55,5 Kelvin, tá? Para o fluido frio, só vou mudar os valores, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então vamos colocar aqui no fluido frio. O delta dele, que seria o final menos o inicial, na escala de graus Fahrenheit, seria 150 menos 100. Daria mais 50 graus Fahrenheit, certo? Se a gente quiser passar isso aí para Rankine, a gente vai fazer o fator de conversão, delta em Rankine. Então, vou começar com 50 graus Fahrenheit, multiplicar isso aqui por alguma coisa que tenha a unidade delta de Rankine por delta de Fahrenheit para eu conseguir cancelar aqui e sobrar com Rankine em cima, tá? E essa alguma coisa é a proporção, tá? Eu não estou inventando isso, seria essa equação aqui, seria de 50 Rankine. Tá? Passar para Celsius, a mesma coisa. O delta de temperatura em Celsius vai ser, eu vou começar com esse valor aqui, e eu vou multiplicar por um fator de conversão aqui, tendo a unidade delta grau Celsius por delta grau Fahrenheit, para eu conseguir cancelar os Fahrenheit aqui. Tá? E o fator de conversão seria 1 delta de grau Celsius equivale a 1,8 em Fahrenheit. Se você fizer essa conta aí, você vai obter um valor aproximado de 27,77 Kelvin. Desculpa, 27,77 graus Celsius. Tá? E aí, por fim, para Kelvin, como um delta de Kelvin equivale a um delta de graus Celsius, você consegue perceber que a resposta também vai dar 27,77. Tá? Professor, não consegui perceber. Você pode fazer a conta. Então, vamos fazer a conta aqui. Seria 27,77 graus Celsius. Tá? Estou começando com esse valor aqui. Isso aqui é um delta. E aí eu vou multiplicar por um fator de conversão com unidade delta de Kelvin por delta de graus Celsius. Esse fator, essa proporção é de 1 para 1. Então, no final das contas, você obtém exatamente 27,77 Kelvin. Tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, pessoal. É muito importante que vocês tenham entendido aqui a resolução desse exercício. E até o próximo vídeo.